Fala, impressionadores, beleza? Se você está aprendendo Excel, você com certeza já viu alguém falando que você tem que aprender PROC-V. Tem as pessoas que têm uma certa ansiedade para aprender o PROC-V e tá certo, realmente é uma função incrível do Excel. Porém, antes de aprender o PROC-V, você precisa aprender algumas funções básicas que vão te dar uma base para você aprender mais sobre Excel e vão inclusive, te ajudar a aprender PROC-V daqui para frente, beleza? Então nessa aula eu vou te ensinar 5 funções que são um passo anterior, a base que você precisa para aprender Excel e depois poder seguir para fórmulas mais avançadas que nem o PROC-V. E antes de começar, vou te lembrar que aqui na descrição você sempre vai encontrar 3 links. O primeiro link vai te dar informações sobre a nossa formação completa Excel Impressionador. O segundo link tem sempre um mini curso gratuito para você fazer. E o terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar na aula, que no caso vai ser essa planilha aqui, tá bom? Então quando você terminar de assistir a aula, minha sugestão é você baixa esse arquivo, já pode baixar aqui agora mesmo, mas depois que terminar a aula, você vai fazer nesse arquivo, no seu Excel, no seu computador, as mesmas coisas que eu fizer aqui. Beleza? Que aí você já vai praticar depois de ter aprendido. Mas vamos lá, eu vou te explicar essas 5 funções que são básicas e essenciais para você começar a trabalhar com Excel. Primeiro, eu tenho aqui uma base de dados, uma tabelinha, em que eu tenho os produtos, quantidade que foi vendida de cada um e o valor unitário. Gente, se eu vendi 3 pães, cada um valendo R$6, no total, o quanto que eu faturei? Foi R$6, que é o preço de cada pão, vezes a quantidade de pães que eu vendi. 6 vezes 3 dá 18. A ideia é a seguinte, que eu multiplique um valor por outro. E para multiplicar, existe a função chamada mult, tá bom? Em versões mais antigas do Excel, não existia essa função mult, Existia uma função chamada prod, de produto, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, se você tem uma versão antiga que não tem a função mult, pode procurar por prod, assim, ó, prod, que você vai encontrar lá, tá? No caso, eu já estou com a versão mais recente, então eu vou utilizar a função mult. E qual que é a ideia dela? Você simplesmente vai informar os 2 números que você quer multiplicar, separados por ponto e vírgula. Vamos lá, eu quero multiplicar 3 por 6, certo? Vou clicar na célula que tem o 3, vou dar o ponto e vírgula. E por que o ponto e vírgula é importante? Para dizer que eu acabei de informar um número e agora eu vou informar outro. E aí eu vou informar o outro, que é o 6, ó. Cliquei. Você viu que eu cliquei na célula e a célula meio que veio para dentro da fórmula. Olha só o que aconteceu. A fórmula mult, quando eu cliquei em B2, apareceu escrito B2, B2 é essa célula aqui, que tá na coluna B e na linha 2, ó, B2, tá? Então eu estou multiplicando o valor da célula B2, que é 3, pelo valor da célula C2, que é 6. 3 vezes 3 deu 18. Legal, agora eu teria que fazer isso para todo mundo, mas olha que interessante, eu já multipliquei aqui nessa primeira linha. Se eu quiser só replicar essa lógica, eu posso clicar na célula onde eu escrevi a fórmula, no cantinho da célula, ó, no canto inferior direito, você clica e arrasta para baixo. Pronto. Aí o que acontece? Na primeira linha, a gente multiplicou a quantidade de pão pelo valor do pão. Na segunda linha, a gente multiplicou a quantidade de presunto pelo valor do presunto. Na terceira, a quantidade de queijo pelo valor do queijo. E assim por diante. Beleza? Tá? Essa daqui é a função mult que serve para você multiplicar. E se você quiser somar, eu quero descobrir qual foi o valor total que eu vendi nessa empresa. Você pode utilizar a função soma para fazer essa soma. Olha lá, ó, igual a soma. Reparou que toda vez que eu estou utilizando uma função, eu estou colocando o sinal de igual antes, ó, igual a soma. O sinal de igual é o que diz para o Excel que a gente vai utilizar uma função, beleza? Então você digita igual, o Excel já está sabendo. Opa, ele vai escrever uma função, uma fórmula do Excel. Começo a escrever o nome da fórmula, que é soma, e abro parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou informar os argumentos. Então, por exemplo, na função mult, os números que eu passei dentro de parênteses, os argumentos, são os números que eu multipliquei. Na função soma, os argumentos que eu passar vão ser os números que eu vou somar, tá? Então, quais vão ser os números que eu vou somar? 18, 6, 10, 10, 9, tá? Cada um desses números aqui. Se eu quiser selecionar todos esses números, passar eles para a fórmula soma, olha o que eu posso fazer. Clica e arrasta para baixo, beleza? Olha como é que apareceu dentro da fórmula. D2, 2.D16. Significa, esses 2 pontos significam o quê? Que está selecionando tudo que está entre D2 e D16.
sendo que D2 é esse número 18 e D16 é esse número 6, tá? Então, D2 a D16 é todo intervalo, todas as células que estão entre D2 e D16. Estou somando todo aquele conjunto de células ali que está destacado de azul. Vou dar o Enter e olha só, somou, beleza? Viu? Então é fácil você fazer soma de diversas células, é só você abrir o parênteses, clicar e ir arrastando. Se você depois quiser conferir qual foi o intervalo que você selecionou, é só você dar um duplo clique em cima dessa célula, onde você acabou de escrever a fórmula. Ó. Duplo clique, olha lá, ó. Ele abre a fórmula para você aqui embaixo e ele já deixa destacado o intervalo que você selecionou, tá bom? Olha, fiz a soma, agora eu quero fazer a média. É igualzinho, gente, só que ao invés de você utilizar a fórmula soma, óbvio, você vai utilizar a fórmula média, tá? E aí você passa os números que você quer fazer a média. Vou fazer a média de todos esses valores aqui, né, de venda, vai ser do 18 até o último, até o 6. Fechei parênteses, de Enter. Significa que todas essas vendas aqui, algumas foram com valores maiores e outras com valores menores, né? Então, vendi 18, vendi 6, teve venda pequenininha, ó, de 6, 7 reais, e teve venda grande, de 70, 130 reais. Mas, em média, a média foi 24,53, tá bom? Agora, quero descobrir o maior valor de venda. Você vai utilizar a função maior, beleza? Bem intuitiva. Mas essa função é interessante, porque olha só, você quer descobrir o maior valor dentre todos esses aqui. Ótimo. Então, a primeira coisa que você informa são os números de onde você quer tirar o maior. Então, vai ser isso daqui, ó. Esse conjunto de números aqui. Ótimo. E tem um segundo argumento, depois do ponto e vírgula, um segundo argumento que você vai falar o seguinte, olha só. Eu quero retornar o primeiro maior. O primeiro maior vai ser o número 1, tá? Então, depois do ponto e vírgula, eu vou escrever o número 1 e vou dar um Enter. Ele me retornou 130. Por quê? Se você pegar todos esses valores aqui, 130 é o maior valor. É o primeiro maior, tá? Ó, não tem nenhum valor nessa lista que eu selecionei maior que 130. Mas qual que é o segundo maior valor aqui? Se você reparar, é 72, não é? Aqui, ó, 72 é o segundo maior valor. Então, se você chegar na fórmula maior e no lugar do 1, depois do ponto vírgula, você colocar 2, ele vai te dar o segundo maior, que é 72, beleza? Então a fórmula maior não retorna apenas o valor máximo, né? O maior de todos, mas pode retornar o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Legal, né? E se eu quiser retornar o terceiro maior? Só você mudar o 2 para 3, deu 30. O quarto maior, o 3 para 4 e assim por diante, beleza? Então, a gente já aprendeu a função multissoma, média e maior. Agora eu quero te mostrar a fórmula arred. Arred de arredondar. Tá vendo que quando a gente fez a média, veio um número quebrado, né? 24,53. Olha o que eu posso fazer. Eu posso utilizar a função arred para arredondar esse número, beleza? Arred, e você vai digitar a célula que você quer arredondar, né? O número que você quer arredondar. Vou digitar essa célula que está escrito 24,53. Ótimo. E aí, você quer arredondar para quantas casas decimais? Lembrando, casa decimal é a quantidade de dígitos que a gente tem depois da vírgula. Aqui eu tenho 24,53. Eu tenho 2 dígitos depois da vírgula, 5 e 3. Eu tenho 2 casas decimais. Se eu quiser arredondar para apenas uma casa decimal, eu boto ponto e vírgula 1. Tá vendo? E aí vai ficar 24,5. Beleza? E se eu quiser arredondar para apenas uma casa decimal? Para nenhuma casa decimal? É só eu pegar 1 e trocar por 0. Então vai ficar 24, nada, né? Ou 25, nada. Vamos ver? 25. Agora repara, ele arredondou para cima, né? Porque tem aquela regra, se é um número de 0,5 para frente, ele arredonda para cima, né? Então se é 24,5, 24,6, 24,7, ele arredonda para cima, ou seja, para 25. Se for um número menor que 0,5, né? Então se for 24,4, 24,3, ele teria arredondado para 24, beleza? Então essas são as 5 fórmulas que você precisa aprender e agora sim você pode, com calma, aprender a função PROC-V. Inclusive, olha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar uma aula explicando essa função. Se vocês gostaram dessa aula, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo, manda mais para eu continuar produzindo aula nesse formato aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.